Hoje, no Tormenta News, estaremos apresentando um documentário produzido por nossa equipe de campo destinada à Oceania. Isso mesmo, teremos informações especiais, feitas com base em dados divulgados pelos próprios governos. População, relevo, vegetação e economia serão alguns temas abordados ao longo do nosso capítulo. Agora, a deixa com os nossos repórteres Fabrício, Annalise e Jefferson, que trarão informações privilegiadas sobre a Oceania e os arquipélagos. Bom dia, Caio. Enquanto aos relevos dos arquipélagos, eles podem ser divididos em dois tipos de ilhas, as ilhas altas e as ilhas baixas. As ilhas altas, elas são claramente continentais, são de origem vulcânica e a maioria são espalhadas por toda a Oceania. As ilhas baixas, elas são aquelas sem elevações e são formadas por corais que foram acumulados durante muitos séculos. Entre os arquipélagos da Oceania, eles são divididos em três tipos. A primeira é a Melanésia. A Melanésia ela abrange milhares de ilhas oriundas de agrupamentos e elas são desde a proximidade da Nova Zelândia até o norte da Austrália. O nome Melanésia vem de origem grega e significa Ilha dos Negros, que faz referência à pele escura da maioria dos habitantes da Oceania. Bom dia, Caio. Bom dia, Sofia. A Micronésia é a região situada na Oceania, que é composta por pequenas ilhas no Pacífico, dividida em países como Estados Federados da Micronésia, Palau, Ilhas Marshall e Nauru. É famosa por suas paisagens tropicais e recifes de corais. É colonizado por vários países ao longo da sua história, que era a Espanha, Estados Unidos, Japão e Alemanha. E a Micronésia é hoje conhecida pela diversidade cultural e por sua rica biodiversidade marinha. Por sua vez, a Polinésia é uma vasta região no Oceano Pacífico, composta por mais de 1000 ilhas agrupadas em sub-regiões, como Havaí, Tahiti e Samoa. Conhecida por sua cultura rica em tradições, como danças e tatuagens, a Polinésia abriga diversas linguagens e costumes. Além de suas paisagens paradisíacas, com praias e vulcões, é também centro importante de biodiversidade marinha e terrestre. Bom dia! Então, para começarmos introduzindo esse assunto que é a Oceania, vamos falar o porquê desse nome. É Oceania por conta que ela é composta pela Austrália, pela Nova Zelândia e milhares de ilhas situadas no Oceano Pacífico, o que torna um arquipélago. Ela é cortada pela linha do Equador e a linha de data, internacional de data. Possui 8.942.252 km² e é a menos extensa e a mais isolada de todos os planetas do mundo. Continuamos agora com informações acerca da Austrália. Com você, Railton. Quanto aos aspectos físicos, a Austrália se caracteriza pelo clima subtropical, mas também possui áreas úmidas, como a ilha da Tasmânia, onde se caracteriza a maior parte da população. Ela possui também uma grande diversidade de fauna e flora. Na fauna, se caracteriza pelos animais marsupiais, que se caracterizam por possuir bolsa para os filhotes, como koalas e cangurus. Na flora, ela se distingue por possuir poucas variedades e quantidade de espécies. E a vegetação é de savana. Bom dia! Agora falando sobre a população australiana, nós temos alguns dados muito interessantes para citar, como que 25% da população ela é formada por estrangeiros, como irlandeses, ingleses, etc. E algo que vale ressaltar é que 95% dessa população é formada por brancos, enquanto 1% é formada por aborígenes e o restante da porcentagem é focada apenas para outras etnias. Agora, falando sobre a taxa de vida, nós temos notícias boas, até porque lá os homens podem chegar até os 74 anos, respectivamente, e as mulheres aos 80. Dando continuidade à fala da Vitória, o setor de serviços, devido ao turismo, ele é um dos mais importantes na exportação, tanto quanto nos bens alimentícios, como a carne, o trigo e nos minerais, como o ouro, a prata e o chumbo. Com sua economia dinâmica e moderada, a Austrália ela se tornou uma das 20 maiores e mais desenvolvidas economicamente. Após a Segunda Guerra Mundial, os australianos receberam grandes investimentos estrangeiros, o que provocou intensa internacionalização na sua economia. Vários setores, como os farmacêuticos, cosméticos e de mineração, encontraram-se em poder, sobretudo, de empresas ou de capitais britânicas, japonesas e estadunidenses.
continuidade agora. Falaremos direto da Nova Zelândia. Bom dia, interlocutores. Agora vamos ressaltar um pouco e falar sobre a economia e a população da Nova Zelândia. Primeiramente, a economia se baseia a partir da exportação de lã de carne, onde se baseia a partir da criação de ovinos e bovinos, onde 9,6% corresponde à criação de bovinos e 40 milhões ocorrem a partir da criação de ovinos. Já a população, ela atualmente possui cerca de 5.223 habitantes, correspondente podemos fazer até alusão à população de 2019 da população brasileira, que corresponde a 5.111 habitantes, onde 72% vivem em centros urbanos e 43% vivem nas grandes metrópoles, como de Auckland e de Christchurch. Bom dia, estamos aqui na Nova Zelândia para falar sobre os aspectos físicos. Os aspectos físicos podem ser como relevo, clima. O relevo da Nova Zelândia ele é basicamente montanhas, planaltos e uma vasta planície costeira. E o clima ele é temperado, seco e ele possui verões chuvosos com fracos e mais brandos e invernos secos. Já a vegetação, por ele ser um país que foi colonizado muito depois, ele possui uma vegetação quase intocada pelo homem. A Nova Zelândia apresenta um relevo bastante irregular e acidentado, formado predominantemente por montanhas e planaltos, além de uma ampla planície costeira. Suas altitudes vão de 0 até 3.700 metros em relação ao Monte Cook, que faz parte do Alto do Sul, que nada mais é que uma cadeia montanhosa de bastante importância, pois ela que corta os países no sentido norte-sul e ocupa boas partes da Ilha do Sul. Os Alpes, eles carregam no sentido sul e também carregam consigo belas paisagens de complicado acesso, se limitando a leste com o Planalto de Otago. Já na Ilha do Norte, apesar de não ter tantas montanhas, a gente pode ver grandes elevações de origem vulcânica. E vale salientar também que existe o maior lago do país, o maior lago de água doce do país, chamado Lago de Taupo, que chama bastante atenção, pois centenas de milhares de anos atrás ele era uma grande caverna vulcânica. Tratando de história, falaremos agora sobre a colonização oceânica. Teve vários países que ajudaram como potências, que foi o Reino Unido, a França, a Holanda, a Alemanha e o Japão. E que com isso as consequências que foi com os refugiados, dos indígenas e também as doenças que transmitiram e a cultura europeia que se expandiu pelo território da Oceania. Muito obrigado. Bom dia, estou aqui na Austrália para dissertar um pouco sobre ela, falar um pouco de sua geopolítica e falar alguns dados gerais sobre ela. Bem, a Austrália é considerada um país continental, não por ser um continente, e sim por ter uma grande participação, quando falamos do quesito territorial, no continente oceânico, no continente da Oceania. Bem, a Austrália possui como símbolo nacional o canguru, que está participando da demasiada fauna que fica distribuída em todo o país. Ela possui vários arquipélagos, dando destaque à ilha de Tasmânia, que fica ao sul da Austrália, próximo ao país vizinho, o país da Nova Zelândia, que possui também um animal bastante conhecido, o demônio da Tasmânia. Ela possui várias metrópoles, dando destaque à metrópole de Sydney, porém sua capital é Canberra. Bom dia! Bom, o continente oceânico é localizado na Ásia e ele é banhado pelos oceanos Índico e Pacífico. Ele possui 14 países e ele tem dezenas de ilhas. Então, ele é considerado um dos menores continentes do mundo e ele também possui como línguas principais o inglês, o francês e suas línguas nativas. E aqui encerramos mais uma edição do Tormenta News. Agradecemos a todos pela audiência. E até a próxima.